Bom, gente, temos dois aqui, né? E outra coisa também, aparentemente não vai dar para fazer a transmissão. Então, galerinha que está em casa esperando a aula online, vai ter que reclamar lá no saque, né? Porque aparentemente não vai rolar. Não é contra a minha vontade, não. Eu vou até ver se dá para gravar aqui pelo próprio computador. Depois eu subo essa aula gravada em outro momento, mas na hora aqui, né, o pessoal não vai conseguir. De vez em quando eu vou dar uma olhadinha aqui, ó, mas se eu ficar tentando entrar aqui também, ele não me deixa nem dar aula. Eu vou ter que escolher então entre dar aula e tentar entrar. Então, vou gravar aqui, já estou gravando. Vai ficar gravado de toda forma, depois eu vou fazer o upload. Enquanto isso, vamos lá. Então, dessa vez, vocês entraram lá no web aula para ver sobre a transformada de Laplace. Então, hoje é a nossa segunda aula, né? Conforme vocês já viram, né? A nossa teoria de controle 02. E hoje o assunto é transformada de Laplace. Mas por que hoje o assunto é transformada de Laplace? Na verdade, muito porque nós já tivemos uma primeira aula, né? Lembrando aqui, essa é a única disciplina que eu estou na segunda aula. Na verdade, que a gente já teve uma primeira aula, onde a gente falou o que era a teoria de controle, o que é que a gente ia estudar, como é que são os sistemas que nós vamos estudar. E boa parte dessa disciplina é matemática, né? Assim, olhando de longe não tem matemática, mas quando você vai aproximando, lembra da caixinha preta? O sinal de entrada, o sinal de saída, e tem a caixinha preta, né? Pandora Box. Quando você olha com a lupa ali, aí tá a matemática. E o primeiro assunto que a gente tem que estudar de matemática para saber se a gente está estudando de forma correta, né? É a transformada de Laplace. Porque essa aula de hoje, de transformada de Laplace, a gente vai encerrar ela com aquela cerejinha em cima do bolo, que é a função de transferência. A gente vai ver a cara da função de transferência, eu vou dar tchau para vocês e nós vamos embora. Eu vi ela porque tá chegando. Mas é só ver ela e falar, função de transferência. Hoje vocês não vão pegar na mão da função de transferência, é só ver. Só ver e falar, bom. Exato. E a transformada de Laplace? Aqui nesse curso aqui de engenharia elétrica, a transformada de Laplace ela tem um caráter melhor. Que tu conhece ela, fica de mão dada com ela, só que tu não precisa perguntar da mãe dela. Como é que é isso? A gente tem a tabelinha. Entendeu? Tem tabelinha. Não vai ser aquela coisa... Olha, vou ter que colocar no domínio de Laplace, resolver, passar para... Como é que eu vou fazer essas coisas? Não. Tem a tabelinha. Tá? É só olhar para a tabela. Então, aqui a gente vai ter só... Tudo tem os prós e contras, né? Aqui a gente vai ter só os prós. Os contras, a gente joga fora. Nós vamos ter a tabelinha. Essa é a nossa vantagem. A parte da matemática, da coisa, de desenvolvimento, não. Nós vamos pegar mesmo aquelas propriedades maravilhosas que a transformada tem. Por que a gente usa as transformadas? Por conta de propriedades que a função naturalmente não teria, né? Por exemplo, convolução, né? É uma coisa horrorosa. Mas quando tu joga para o domínio da transformada, nesse caso da convolução, da transformada Z lá, transformada de Fourier, tu transforma num produto, né? Tu transforma a coisa em uma coisa muito mais fácil. E a ideia da transformada de Laplace é essa. É se valer de propriedades que ela tem para resolver nossos problemas. E o lado ruim dela, que seria desenvolver, a gente joga fora e trabalha com a tabelinha, com as coisas prontas. Como é que fica a função cosseno de t? Vamos olhar para a tabela. Tá? Essa é a nossa ideia. Então, conforme eu estava falando, na aula anterior, né, a gente viu um pouquinho de controle,
como é que funcionava o sistema de controle, né? Eu disse, olha, tem um sinal de entrada, acontece um negócio e você tem um sinal de saída. Agora, nessa parte que acontece um negócio aqui, acontece muita coisa aí. Acontece muita matemática aí. E é por isso que a gente tem que vir aqui para esse conteúdo que é transformada de Laplace. Né? Às vezes vocês já viram isso em alguma outra disciplina, em cálculo. Cálculo 3, aí. Cálculo 3, né? No 4 também. Ah, bom, então vamos trabalhar devagar aqui, porque vocês já viram. Vamos fazer mais uma revisão, né? Agora a gente vai passar para isso aí. E nós temos alguns conceitos que precisamos ter em mente, como, por exemplo, sistema dinâmico linear invariante no tempo. O que é um sistema invariante no tempo? Que independente do tempo, ela sempre vai ser a mesma coisa. Independente do tempo, não. Que não depende do tempo. Ou independente do tempo, né? Independente do tempo. Independente do tempo. Às vezes a gente fica preso naquelas coisas que dependem do tempo e a gente não consegue se mover sobre o domínio, né? Ir para frente, voltar, ir ou voltar, porque a gente está preso no tempo, né? Mas nós temos essa ideia também dos sistemas invariantes no tempo, que a gente consegue isso, né? No caso invariante não varia, né? Mas nós também temos sistemas variantes no tempo, né? Nós temos todas as possibilidades. Mas aqui, por exemplo, nós... O que acontece? Não. Tá certo. E aqui, por exemplo, a gente está interessado então em sistemas dinâmicos lineares invariantes no tempo. E cada palavra dessa é muito importante. Sistema dinâmico, vocês já sabem, um sistema de equações diferenciais, né? Linear, que obedece àquelas propriedades lá da álgebra linear, né? Da soma. Vocês já fizeram, todos fizeram álgebra linear, né? Hoje vocês já estão acostumados com essa questão do linear aqui também. Invariante no tempo, que não varia no tempo. Tá? Então aqui a gente vai falar um pouquinho da matemática. A gente vai falar da transformada de Laplace. Você que chegou agora, como que é seu nome? Rodrigo. Rodrigo. E você viu a aula lá no portal? No portal? Não acessei a web aula, nem as pré e a pós-aula. Não tem vergonha nenhuma de falar isso, né? Não é o único. Eu respondi você. Tá bom. O que a gente viu na aula anterior é isso aqui? Eu não lembro. Desenvolver um sistema de controle ativo para suspensão veicular. Acho que eu pulei isso aí, né? Eu não estou lembrado disso. Era a tarefinha da aula lá, né? Sim. A gente discutiu, né, esse tipo de situação, né? De controle, mas eu acho que eu não falei aí de desenvolver um sistema de controle, né? O livro ele traz uma coisa, e na hora das questões faz uma coisa. Mas lá, do outro lado, não tem nada a ver com o que está fazendo. Ele tenta dar um enfoque real, mas eu acho que... Pode ir muito. Pessoal, então, se a gente continuasse lá com aquela ideia do sistema de controle, né, como eu disse para vocês, eu tenho a caixinha aqui eu tenho o sinal de entrada, o U, e aqui eu tenho a saída, o Y. E aqui dentro da caixinha acontece a mágica, né? Na verdade, o que vai acontecer aqui dentro dessa caixinha aqui vai ser a nossa função de transferência, né? Que vai pegar o U e vai transformar nesse Y, né? Então a nossa tarefa hoje mora aqui nesse último parágrafo aqui, ó. Obter a função de transferência, né? Então nós vamos trabalhar para isso aqui, obter aquela G maiúsculo ou H maiúsculo, né? Depende do livro, usa um G ou um H, uma letra maiúscula ali para transferir. Por que a letra maiúscula?
Porque geralmente quando a gente trabalha no domínio de uma transformada, a gente usa uma letra maiúscula, né, para denotar. Então lá no final dessa aula aqui, conforme eu disse para vocês, a ideia é ver a cara da função de transferência e falar, ah, então é isso aí, na próxima aula a gente continua, tá? Entender aqui que o meu 1 vai entrar, vai acontecer um negócio aqui envolvendo a função de transferência e vai sair um sinal de saída y lá no final. Essa é a ideia, tá? Continuando falando sobre o que está acontecendo dentro da caixinha, né? O que está acontecendo dentro da caixinha? A função de transferência ali. Ali está acontecendo também o nosso sistema dinâmico, né? Às vezes eu falo ali, acontece, ali tem um sistema de equações diferenciais, ou ali tem uma função de transferência. E você pode ficar na dúvida, ora, o que tem aí? É uma função de transferência ou é um sistema de equações diferenciais? A verdade é que uma coisa pode ser convertida na outra e a outra pode ser convertida na uma. Uma função de transferência pode ser reescrita como um sistema de equações diferenciais ou equações de diferenças, dependendo se ela está no domínio discreto ou contínuo. E o contrário também pode ser feito, a volta, né? Tá? E quando a gente falar em sistema dinâmico, a gente vai estar pensando, né? Esse nome sistema normalmente está ligado à ideia de equações diferenciais. Um sistema com equações diferenciais. Já eu vou trazer exemplos aí de equações diferenciais. A gente está pensando então em equações diferenciais, né? E equações diferenciais a gente tem dois tipos de equações diferenciais. Quer dizer, tem 1 milhão de tipos, mas podemos dividir em equações diferenciais ordinárias e equações diferenciais parciais, né? Por exemplo, trago aqui um exemplo de equação diferencial ordinária. A equação diferencial ordinária, evidentemente, nós estamos pensando no cálculo 1, né? Nas funções de uma única variável, né? Tá? E, evidentemente, que aí você pode ter alguns exemplos aqui, ó, por exemplo, quantidades como corrente elétrica, posição, fluxo de 1 litro, temperatura, né? São tipos de variáveis que vão entrar aqui em EDOs, né? EDOs, equações diferenciais ordinárias. Aqui um exemplo, né, de uma equação que descreve uma situação de um resistor, né? Esse Vn aqui, de T, seria uma fonte de tensão, né? Esse R seria o resistor, o L seria um indutor, né? E de T é a corrente elétrica. E quem quer T? Tempo, né? Nós estamos estudando sistemas invariantes no tempo, né? Então é tempo. Tá bom? Isso aqui seria um exemplo, né? A gente vê que a gente tem duas funções aqui em relação a T, né? A gente tem o I de T aqui, que é a corrente elétrica, que aparece aqui também. E esse D sobre dt é o quê? Derivada, né? Derivada. Se você tem uma equação que envolve derivadas, essa equação é uma equação diferencial, né? Equação que envolve derivadas recebe o nome de equação diferencial. Como eu vejo aí que eu tenho uma única variável independente, né, que é o tempo aí, então a minha equação diferencial recebe o nome de EDO, equação diferencial ordinária. Certo? Certo aí? Uma dúvida, nada a ver. Você é irmão do Rogério? Sou. Mais novo. Mais novo? Quantos irmãos o Rogério tem? Tem. 2? Tem mais um do meio. Um do meio. Robson. Explica o Rogério. Falou. Conversei com ele. Fala com os dedos aqui. Agora que o seu nome é Rosola, hein? Nada a ver. Voltamos para o assunto da aula. Vai ficar gravado esse disclaimer. Voltamos para o assunto da aula. Equações diferenciais parciais, né? Eu disse, nós temos as EDOs,
torçam para que seu problema envolva EDO, né? Que é mais simples, mas nós temos a possibilidade de... Esse assunto de equações diferenciais é assim, você tem que torcer para ser o mais simples possível. Tem que torcer para ser um EDO de primeira, segunda ordem, né? Simples, porque quanto mais coisas vão acrescentando, mais difícil vai ficando. Mas é para isso que vocês fizeram cálculo numérico, né? Para passar por cima desses problemas aí. Segunda possibilidade, as EDP, equações diferenciais parciais. Como o próprio nome diz, parciais lembra vocês de derivadas parciais, né? Do cálculo com várias variáveis. Ou seja, quando tu tem mais de uma variável independente. Se eu olhar nessa equação aqui, essa equação aqui é a equação do calor, né? Condição do calor. A derivada de U em relação a T. Só que esse U é uma função de várias variáveis. Então eu tenho x, y e z. Né? Tá aqui, ó. U é uma função de várias variáveis. E se eu vou derivar uma função de várias variáveis, eu vou ter uma EDP. Né? E aí nós temos aí uma equação que contém derivadas, portanto uma equação diferencial, porém derivadas parciais. Então, uma equação diferencial parcial. E alguns cursos fornecem um curso só de EDP. Né? Algumas graduações, se você tem lá um curso de EDOs, um curso de EDPs, mas calcular EDPs é meio complexo essa tarefa. É mais o computador mesmo que vai calcular para ti, tá? Não é um trabalho que a gente vai calcular no braço. Tá? Então, voltando aqui, ó, umas linhas, nós temos dois tipos de modelos matemáticos aí. Né? Equações diferenciais ordinárias, e aqui eu tenho um exemplo, né? Você tem uma derivada aqui, então é uma equação diferencial ordinária, porém, você só tem uma variável independente, que no caso é o tempo, né? Já aqui do outro lado você tem três variáveis independentes, portanto uma EDP. Então o que pode estar naquela caixinha que transforma o sinal U no sinal Y? Uma coisa dessas aí, né? Um negócio desses aí vai estar lá dentro. Agora, uma curiosidade, vocês não têm controle não linear, né? Aqui a gente está em controle linear. Mas uma coisa que a gente pode sempre estar fazendo é tentar simplificar o modelo. Simplificar o modelo sem perder a validade dele, vamos dizer assim. Às vezes você consegue. Isso, às vezes você... Se fizeram cálculo numérico, vocês lembram a questão do erro? O erro sempre vai existir na resolução do problema. Na modelagem, na coleta de dados. O erro sempre vai existir. Mas tu consegue minimizar o erro adaptando o seu modelo matemático para que ele seja mais simples. Né? Por exemplo, uma coisa que os engenheiros gostam é isso aqui, ó. Dizer que seno de θ é igual a θ. Vocês já viram essa aqui? Seno de θ é igual a θ. Quem já viu isso aqui? Vocês já viram isso? Seno de θ é igual a θ. Pode dizer uma bobagem dessa? Posso falar uma bobagem dessa? Por quê? O seno de θ é uma função não linear, né? E o θ é uma função linear. Agora, quando é que eu posso falar que seno de θ é igual a θ? Aí é que tá. Desde que eu saiba o contexto da coisa, eu posso falar o maior impropério possível. Se eu falar assim, na vizinhança de zero, ali perto do zero, essas duas coisas são iguais. Ó, vou desenhar os gráficos aqui, ó. O seno de θ, ele cresce aqui, né? Mais ou menos assim, né? Esse aqui seria o seno de θ, né? Aqui perto do x igual a zero. Já o θ, ele seria assim, ó, né? Seria uma reta. E, de fato, aqui próximo de zero, a aproximação é válida, né? Se eu sair de perto do zero, aí isso aí já vira uma besteira, né? Mas desde que eu saiba onde eu estou trabalhando, desde que eu entenda o meu erro, saiba o tamanho dele,
eu posso fazer uns impropérios como esse aqui. Então, às vezes eu consigo eliminar uma não linearidade. Às vezes eu tenho uma função que tem duas variáveis. Mas eu falo assim, olha, essa segunda variável aqui nem é tão importante assim. Dá para descasar. Para 3, quantidade para 10. Mas, como eu disse, é sempre importante que tu conheça teu erro, né? Que tu saiba a natureza dele. É uma coisa que... Tu não pode simplesmente sair aí jogando variáveis fora e transformando uma coisa não linear numa linear. Tu tem que saber o que tu tá fazendo, né? Né? No dia a dia de vocês não é assim? O Pedro tá lá, ficando na linha lá. Saiu meio sem tempo. Vai subindo aí quando ele chega lá em cima. Depois tirando o reboque. Tira no reboque. Aí o banheiro que era imprimir, chega lá em cima, vai quase perto. Entendeu? Mas é isso aí, né? Se de fato fosse uma coisa que ele tirasse no reboque, não tinha problema, né? Agora, o problema é se estiver saindo do controle, né? Então, lá de cálculo numérico, essa máxima aqui, conheça teu erro. Você vai trabalhar com erro. Seu sistema terá erro. É impossível que não tenha. Erros são inerentes. Agora, tu tem que saber controlá-los. Saber o tamanho deles, onde eles estão e controlá-los. Não tem problema nenhum ter os erros. Sabe que na prova também não tem problema nenhum ter erro na prova. Não tem problema nenhum ter erro na prova. A consequência é que ninguém é lá. E se tiver erro na sua nota? Aí vai ter problema. Se tiver um erro gramático, tem problema nenhum. Você tá vendo? Você tá criando uma situação que vai causar outro erro lá na frente, que vai criar um problema para você mesmo. Tem que saber administrar o erro. Mas não muito. Então, gente, aqui nesse parágrafo foi o que está escrito para vocês, é o que vocês já sabem. Vão ser as EDOs que vão aparecer nos problemas de vocês. Por que serão as EDOs? Pelo que eu acabei de falar para vocês, né? Na disciplina, não é praticável colocar EDPs para vocês, não é praticável colocar sistemas não lineares. Então, essa disciplina, o controle moderno, ela é uma coisa muito básica. A gente vai trabalhar com os problemas fáceis. Os difíceis, esses aí a gente usa o computador para resolver. E, se der, nós utilizaremos o computador para resolver alguns, tá? Mas nas práticas, nas provas, a gente trabalha com os problemas simplesinhos, sabe? Sistema massa-mola, amortecedor. Vocês já viram em alguma outra disciplina essas bobagenzinhas? Esticar mola, lei de Hooke. Hooke, não o musculoso, Hooke o físico. Né? Então, esses sisteminhas mais bobinhos, né? Vamos dizer assim, que a gente vai trabalhar. E aí a gente vai usar as EDO, porque as EDOs a gente consegue trabalhar. Uma outra coisa interessante para vocês aqui. Nós não necessariamente estamos interessados em resolver uma EDO nessa disciplina. Tá? Lá no cálculo você tinha que resolver a EDO. Tinha a equação diferencial lá, aparecia um negócio assim para vocês, por exemplo. y2' mais y' igual a y. Vamos supor que aparecia uma equação dessa daqui. Eu nem sei qual é a resposta disso aí. Nem sei se é possível resolver. Só coloquei para exemplificar. Isso aí é uma equação diferencial ordinária de segunda ordem, né? E lá tu tinha que resolver. Aqui a gente não quer resolver a equação. O que a gente quer aqui? A gente quer que um sinal entre lá e saia algo que a gente quer. Você não quer saber de resolver. Agora, nós vamos ver por meio da função de transferência que às vezes a gente quer mexer no comportamento do sistema. Tá? A gente quer mexer nesse modelo, mas não necessariamente resolver ele. Não sei se vocês já estudaram isso. Às vezes o sistema ele é nó repulsivo, foco atrativo, essas coisas. Vocês já estudaram aquele negócio de campos de direção?
Você tem um sistema que te dá um campo de direções. Às vezes as linhas estão saindo do centro, às vezes estão vindo para o centro. Pode ter sido, né? O que ele te dá? Te dá a natureza do sistema. E para a gente a natureza do sistema importa. Porque para a gente importa, por exemplo, o sistema ser estável. Por exemplo, entra uma entrada limitada na caixinha e você quer uma saída limitada. Não é verdade? Tu não quer uma saída ilimitada. Por que tu não quer uma saída ilimitada? O seu sistema o seu sinal de entrada é pisar no acelerador. E o sinal de saída é o carro aumentar a velocidade. Tu não quer pisar no acelerador e o carro explodir, sei lá. Criar um buraco negro, não é isso que tu quer. Então tu tem uma entrada que tu consegue medir, é finita, e tu quer uma saída finita. Esse aí é o esquema da estabilidade BIBO, né? BIBO estabilidade. Bounded input, bounded output. Seria uma entrada limitada, te dá uma saída limitada. Agora, qualquer sistema matemático que eu descrever garante isso aqui? Não é qualquer sistema que garante isso. Né? Com a entrada limitada te dará uma saída limitada. Então, essas equações que vão estar lá dentro, você precisa que elas te atendam condições determinadas. Ou aquela função de transferência que eu te disse. Às vezes, aquela função de transferência dá para tu enxergar nela raízes que te determina estabilidade, que te determina a natureza do sistema. E nessa disciplina aqui a gente vai ver algumas aplicações reais da fórmula de Bhaskara, né? Aquela situação que o cara fala, nunca usei Bhaskara, mas um dia se passou e nunca usei Bhaskara. Nessa disciplina aqui a gente vai ser bem comum a função de transferência, no denominador dela, ter um polinômio de segundo grau. E esse polinômio de segundo grau, as raízes dele, que tu encontra por Bhaskara, vão te dizer a natureza do sistema. Por exemplo, foco atrativo, nó repulsivo, essas coisas. Que é muito importante para determinar se o seu sistema presta ou não, no final das contas. Certo? Um EDO pode ser classificado em linear ou não linear, conforme eu já tinha dito para vocês. A EDO pode ser linear ou não linear. Vocês já sabem a diferença do linear e não linear? Esqueci. Vou botar aqui essa daí, que tá aí. É linear ou não linear? Linear. Linear. E se tivesse escrito assim, ó, y ao quadrado igual y linha. Não, Aí seria não linear. Como concorda? não linear. Ah, é verdade. Por causa do quadrado ali, né? É. Do quadrado, né? Vocês já entenderam. Se aparecer seno, cosseno, é não linear, né? Então, voltando lá. Então, nós temos essas duas possibilidades. Linear e não linear. A nossa disciplina, já disse, seria controle linear o outro nome que essa disciplina poderia ter. Além de teoria de controle moderno, podia ser sistemas lineares ou controle linear. Porque a gente deixa a parte não linear para lá. Mas se tu tivesse uma disciplina de controle não linear, o resumo dela seria linearizar os problemas. Tu inicia o controle não linear e tu pensa, agora eu vou resolver os problemas não lineares. Não, você vai linearizar os problemas. Tá bom? Então, essa daqui é a forma de uma equação diferencial, tá? De uma EDO linear, ela vai ter essa forma aqui. Esses números que estão aqui, ó, por exemplo, esse 0 aqui no F, aqui, esse 1 aqui, são as derivadas, tá? Vocês estão vendo ali? Ali não é F elevado a 0, não. Seria derivada 0, seria o quê? Seria a função sem derivar, né? Aqui seria a primeira derivada, aqui a enésima derivada, tá? Aliás, já até uma questão de notação que é importante vocês terem.
quando aparecer o f elevado a um número ali, esse número está entre parênteses, é a notação para derivada, tá? Já fica esse aviso aí, tá? Sempre que você vê uma coisa elevado e o bichinho que está no sobrescrito está entre parênteses, está falando de uma derivada, tá? Então aí nós temos a forma geral de uma equação diferencial ordinária linear. Ela pode ter aí, conforme vocês veem, n coeficientes, né? Mas o importante é que as derivadas aí sejam lineares. E se ela tiver essa cara aí, vai ser mais fácil de resolver. Essa é a ideia, que seja fácil de resolver. Será que a internet voltou? Ninguém liga. Bom, o que mais que a gente vai fazer? Vamos classificar e caracterizar os sistemas dinâmicos que a gente vai trabalhar, né? Aqui de novo a palavrinha. Palavrinha que é importante. A gente limita muitas coisas, né? Por exemplo, sistemas causais, sistemas não causais, sistemas variantes no tempo, sistemas invariantes no tempo. A gente vai limitando. Por exemplo, aqui, ó, nós vamos trabalhar com sistemas invariantes no tempo. Tá? Isso aí é uma questão que a gente já tinha discutido aqui no início, né, da possibilidade de variar ou não no tempo, né? A gente poder deslocar aí no eixo T. Nesse caso, o in significa invariantes, né? Então, se você tiver, cadê aquela equação anterior? Essa daqui, ó, a gente vê que a variável aqui é o t. Variável t geralmente será o t, geralmente será tempo, né? Em alguns casos talvez não, mas geralmente será tempo. E se for tempo, geralmente o sistema é um sistema físico que admite até derivada de segunda ordem. Não sei se vocês lembram já do cálculo, né? Então, aquele termo AI de t, aqui, ó, A0 de t, A1 de t, A2 de t e assim por diante, esses termos aí, eles vão descrever alguma propriedade do sistema real, certo? Serão constantes, né? Esses valores aí são constantes, são números, né? Não é equação de verdade, serão números isso aí, certo? E se são números, eles não dependem do t. Nesse tipo de sistema aí, que a gente vai chamar de sistemas lineares invariantes no tempo, a gente usa essa sigla aqui, ó, sistemas lineares invariantes no tempo. Se fosse variante, só mudava esse i para o v, tá? Esse tipo de sistema é o que aparece nessa figura aí para vocês. Entrada, sinal U, o sistema linear invariante no tempo e a saída y. Sistema invariante no tempo, né? Aqui tá, sistema invariante no tempo, mas a gente pode dizer sistema linear invariante no tempo, tá? Porque nós trabalhamos com sistemas lineares invariantes no tempo. S-L-I-T. Tá? Então, entrada, isso aqui vocês já pegaram, já decoraram isso aqui, entrada, saída, e que tem um negócio aqui. Que negócio é esse? É um sistema linear invariante no tempo, no nosso caso. Estamos limitando, nessa disciplina, aos sistemas lineares invariantes no tempo. Vamos dizer assim, estamos abandonando os outros. Vamos deixar os outros para trabalhos futuros, deixar os outros para o TCC. Vai ficar com os que são lineares e que são invariantes no tempo. É uma simplificação, né? De certa forma, né? Porque na realidade a gente sabe que as equações talvez não sejam lineares. Sabe que em alguns sistemas você não tem a propriedade de invariância no tempo e assim por diante, né? Então isso aí é uma simplificação, tá? Vamos pegar um exemplo aqui para entender. Vou pegar aqui a lei de Hooke, né? Que eu falei agora há pouco. A lei de Hooke é f de t
igual K vezes X de T. Né? Está deformando uma mola, esticando ou comprimindo a mola, né? O comprimento dela depende de uma constante K, né? Aqueles números, A1, A2 de T. Aqui no caso é o K, a constante famigerada constante da mola, né? Vezes o X de T. Então o T aqui é uma variável independente, né? E o X de T depende do T, evidentemente. Isso aqui é um negócio que me incomoda um pouquinho, né? Que a gente usa o X como variável dependente. Né? Você sai da matemática onde o X era sempre independente. Aqui ele depende do T, né? Mas essa é uma questão de notação, o pessoal da física gosta. Até daqui a pouco a gente vai ver a questão de usar o ponto para definir a derivada também, é uma questão da física. Né? O X ponto, X dois pontos. E vocês já estão... São muitas notações, né? E aqui uma coisa interessante é essa, é usar o X como variável que depende, né? Nesse caso aqui depende do T, tá? Então essa daqui é a equação, né? Já conforme vocês forem fazer trabalhos e assim por diante, as equações geralmente já estão prontas, né? Você não precisa modelar, já tem um modelo lá para isso aí, né? Por exemplo, o caso da mola, todo mundo aceita a lei de Hooke, ninguém discute com isso, né? Para todo mundo tá bom, é isso aí mesmo, né? Então isso aqui ilustra aquele tipo de equação lá, né? Seguimos. Um desenho para ilustrar essa situação, né? Que seria o sistema massa, mola, amortecedor, né? Aqui a gente tem um sistema, né? A massa aqui, a mola com a sua constante K aqui, né? Isso aqui pode subir para cima ou descer para baixo, né? Se você trouxer para cá, você está comprimindo. Se você levar para lá, está esticando a mola. A constante elástica é esse número K, evidentemente. E o comportamento da mola depende do M, né? Da massa também. E esse X aqui está te dando a posição. Está te dando a posição. Já nessa figura de cá, tem o que seria o diagrama de corpo livre, né? Com a indicação do que eu acabei de dizer, né? Do que é o amortecimento, do que é o distendimento da mola, né? É o peso, né? Se você tem uma massa aqui, você tem uma força atuando nesse sentido aqui, que é o peso. Você tem a mola atuando nesse outro sentido, amortecimento nesse sentido. Portanto, a resultante aqui nesse sentido também, né? E matematicamente, como é que ficaria esse sistema massa-mola aí? Matematicamente, você teria as equações diferenciais, né? Isso aqui é mais um problema de física, né? A somatória das forças, você tem as forças atuando em sentidos opostos, né? Então, por exemplo, a força da mola. Aqui, a força da mola. Deixa eu apagar esses rabiscos aqui para... Deixa eu apagar. A mola. A gente vê que a mola aqui ela está atuando, vamos dizer assim, para cima, né? Mas para cima entre aspas. Enquanto que o peso está para baixo e o amortecimento para cima. Na hora que a gente for fazer a somatória, se a gente colocar a força da mola como negativa e o amortecimento negativo, aquela força externa será positiva. Né? A somatória, né? Essa somatória também será a massa vezes a derivada segunda do x. Né? Aqui é onde entra aquilo que eu falei. O x dois pontos é o quê? É a derivada segunda. Aí tu vai se lembrar que a gente já usou várias noções para derivadas, né? Tá? Mas quando o sistema for físico, os físicos gostam de usar os pontinhos ali. O x ponto é a derivada primeira. Aqui, ó, por exemplo. Aqui eu tenho a derivada primeira e aqui eu tenho a derivada segunda, tá? Então, o kx, esse menos kx, está aqui, ó, dessa equação aqui, o k vezes o x de t, né? O sinal de menos indica, evidentemente, a direção, né? Não sei se você lembra bem, que a direção que a força atua é esse sinal, né? O b vezes o x aqui, né?
A gente vem aqui, ó, né? O B está aqui, a questão do amortecedor. E a força externa, por último, que não está multiplicando o X, né? Tá. E quando você junta isso aqui, você pode escrever isso aqui como M vezes a segunda derivada. Isso aqui é um pouquinho técnico, né? Eu teria que dar uma olhada lá num livro de física mesmo, para vocês pegar bem essa questão de diagrama de corpo livre, blá blá blá, coisa de sistema massa-mola. Mas, de forma geral, significa que a somatória das duas forças pode ser escrito como esse M grande vezes a segunda derivada. Substituindo uma equação, aqui são duas equações, né, 1 e 2, substituindo uma na outra, você poderá escrever isso aqui tudo como essa equação 1.4. 1 e 2. Igualar isso aqui à força, né? Vai ficar com a cara de uma equação diferencial, ó. M vezes a derivada segunda, B vezes a derivada primeira, o K vezes a função original, isso é igual um número aí. Então aqui você tem o quê? Uma equação diferencial ordinária de segunda ordem. Né? E aqui não necessariamente a gente está interessado em resolver a equação, tá? Tenha em mente que não necessariamente a gente tem interesse de resolver isso aí, tá? Mais interesse de entender o sistema. Tá? Então, associando isso aqui, né? A gente tem o sinal de entrada, o sinal de saída e o que acontece dentro do sistema, que é um sistema dinâmico, né? Uma equação diferencial, nesse caso aqui. Tá? Se a gente fosse entender aqui, eu voltar lá nesse sistema original aqui, comparar esse desenho aqui com esse sistema massa-mola, qual seria a interpretação aí? Qual é a interpretação aí? Quem é a entrada e quem é a saída aí? A entrada é o que está, a força externa é a saída. A força externa é a saída. Isso é verdade. A entrada seria a massa, com as forças de peso e a mola. Isso, a massa, né? Seria a entrada. Porque a massa, ela vai te dar o peso, né? Seria assim, quero que a mola... Vamos imaginar em algum sistema que a gente tem uma mola que ela faz alguma coisa pra gente. Podia ser um gatilho. Ela tem uma mola ali que ela tem que ter uma força suficiente para explodir a pólvora, né? Como é que você controla para que aquela força seja exatamente a que você quer? Né? Se fosse nesse sisteminha aí, seria com a massa, né? Você ia mexer na massa, você ia colocar um peso ali e falar... Você vai aumentando o seu peso ou diminuindo para ter essa força externa que você quer. Então, você controla, então, a massa. Ela seria a entrada, você controla ela. E a força externa é a tua saída. E o que aconteceu no meio disso? Aquela equação diferencial aqui, essa daqui, 1.4. Então, tu está aumentando a massa para ter a força externa que tu deseja, e o que está acontecendo ali é esse sistema dinâmico aí dado em 1.4. Uns 12 anos atrás, eu incluí esse exemplo aí no meu TCC de graduação, um exemplo parecido com esse aí, sistema massa-mola amortecedor. Mas eu não tinha intenção de falar de sistemas de controle naquela época. Era só de falar sobre a natureza do sistema dinâmico. A intenção seria olhar para essa equação 1.4 e a partir dela determinar a natureza do sistema massa-mola. A natureza daquele sistema dinâmico. Como que ele se comporta. O comportamento dele, né? Em linhas gerais. Vamos passar para frente e a gente vai entendendo isso aí. Essa equação 1.4 é o quê? É uma equação diferencial, ordinária, linear. Posso afirmar que é linear?
Posso, né? Porque M, B e K são números, né? Você já sabe, são números. Então ele é linear. E a solução dessa equação aí vai ser o quê? A solução dessa equação. Já saiu. Na verdade, a solução dessa equação vai me dar a posição, né? Porque o que é a solução de uma equação diferencial? Vamos pensar. Quando alguém te dá uma equação diferencial, vou voltar naquela que eu tinha escrito ali antes, eu tinha escrito algo assim, ó. Y, duas linhas, mais Y' igual a Y. Se tu fosse resolver isso aqui lá em cálculo 4 ou numa matéria de equação diferencial, o que seria a solução? Seria encontrar a função Y, né? A pergunta seria assim, qual é a função Y que Y duas linhas mais Y' é igual a Y'. Então a solução seria encontrar a função Y. No nosso caso aí, como eu tenho x, dois pontos, x ponto e x, a solução é a função x. É dizer quem é a função x. E a função x, ela me conta o que nesse sistema massa-mola? A posição ali desse M ali, né? Onde ele está. Ele me dá a posição. A função posição, tá bom? Pessoal, se o x de t é a posição, o que vem ser o x ponto? Se o x é a posição, o que vem a ser o x ponto? Quem é a derivada da posição? A derivada da posição é a velocidade. E já respondendo, então, quem é o x dois pontos? Aceleração. Então, quando eu determinar o x, eu determino a função que me dá a posição. Derivando essa função, eu sei a velocidade. E também, fazendo a segunda derivada, sei qual é a aceleração. Isso se eu fosse resolver o sistema, evidentemente, né? Certo? O sistema massa-mola, ele ajuda a entender ou ele atrapalha? Ajuda. Exemplo que a gente não tinha antes, agora a gente tem. Sistema onde a gente poderia ter um sistema parecido com o sistema massa-mola numa situação prática. Pula-pula, talvez. Talvez um pula-pula. Tem uma porta. Tem uma porta, tem uma molinha ali, não tem? Tem, uma situação parecida. Calma, força. Pessoal, então, nesse sentido aí, aparece a transformada de Laplace. Porque é o seguinte, existem vários métodos matemáticos para obter a solução dessa DO. Né? E a intenção dessa aula é estudar a transformada de Laplace. Conforme eu disse anteriormente, a transformada de Laplace, como todos os métodos, ela tem seus ônus e seus bônus, né? Aqui a gente joga fora a parte ruim e fica só com a boa, né? A gente trabalha com a tabela. Né? Porque quando tu traz uma transformada para ajudar na resolução, trabalhar com alguma coisa, a gente pensa em propriedades que a função terá no domínio dessa transformada. Vou pegar uma função que está no domínio do tempo, por exemplo, e no domínio do tempo essa função é horrorosa para se trabalhar. Então eu crio artificialmente um domínio em que eu tenho propriedades que faz com que essa função seja maravilhosa de ser trabalhada. É o caso de todas as transformadas que vocês já viram até hoje. E é o caso da de Laplace. Então vamos trazer a transformada de Laplace à luz de vocês.
Se você tiver uma função f no domínio do tempo, f de t é uma função que está no domínio do tempo. Qual vai ser a cara dessa função? Qual vai ser a cara dessa função a hora que você colocá-la no domínio da frequência? S. Nós estamos tirando a função de um lugar, de uma dimensão e levando para outra, que é mais interessante para a gente. Então, a cara da função será essa daqui, né? A transformada de Laplace da função será escrita dessa forma aqui. Isso aqui é um L desenhado, né? Isso aqui, ó, um L bonito da função f de t é o que? É uma integral indo de 0 para infinito da f de t multiplicado por e elevado a menos s de t delta t, né? Como toda derivada. E aí a gente costuma escrever só o f de s, esse f maiúsculo, né? Vocês já viram que sempre que é transformada a gente usa uma letra maiúscula ali, né? É por isso que a função de transferência vai aparecer sempre denotada, por exemplo, por um F maiúsculo, ou um G maiúsculo, ou um H maiúsculo, alguma coisa assim. Toda transformada vocês já viram que aparece alguma algazarra aqui, alguma situação esquisita aqui, né? Não é? Ou seja, tu vai levar a tua função para um outro domínio mais interessante, né? Tu fala assim, a função tá feia aqui, difícil de trabalhar, vou levar para um domínio que é mais interessante. Só que para tu levá-la para lá, tá vendo aí como é que tu leva para lá? Tabela mais fácil. Esse aí é o contra, né? Eu disse a gente os prós e os contras. O contra é essa parte aí. Só que a gente joga o contra fora, né? E usa a tabela. Se alguém já calculou pra gente, por que a gente vai ficar calculando isso de novo, né? Tá bom? Mas se vocês fossem fazer o cálculo, seria isso aí, que tá aí na lousa. Seria essa integral aí. Deem mais uma olhada para ela, apreciem ela. Olhando ela, vocês também têm aí alguns déjà vus aí com Fourier. Não, sim, claro. Lembrar a seção do A tela, né? Tá, gente? Ali, ó, esse igualzinho com triângulo em cima, é só para dizer que a gente vai passar a denotar ela por F grande de S, né? Isso. Porque antes era Szinho de T, queria dizer que a gente estava no domínio do tempo, né? Porque nós estamos trabalhando com sistemas lineares invariantes no tempo. E aí nós jogaremos para o domínio da frequência. O domínio da frequência vocês já sabem, né? Tem lá no domínio da frequência algumas propriedades que a gente vai ver aqui ainda hoje, que são maravilhosas. Lembrete que eu peguei lá do material de vocês, né? Para colocar aqui. A transformada de Laplace transforma uma função de uma variável real t, domínio do tempo, em uma função de uma variável complexa s, domínio da frequência. Isso aí está relacionado com esse ezinho elevado a menos s de t aqui, né? É essa coisa aí que vai fazer essa parte aqui. Mas vocês não vão se preocupar com isso aí. Porque eu disse que os contras nós vamos jogar fora. Qual que é a equação 1.5? Essa daqui, né? Então vou voltar aqui um pouquinho. Isso aqui, como se chama essa integral aqui? Essa. Mas quando a integral aqui ela tem um limite de integração infinito, como que é o nome? Porque vocês, eu tenho certeza que vocês gostam de calcular a integral assim, integral de A até B, de f de x dx. Vocês gostam disso aqui, né? Integral definida. Essa daqui é a integral definida, só que aqui, ó, o que é isso aqui? Não, ela é definida até o intervalo, só que o intervalo dela aqui é infinito.
Vocês viram em cálculo essas integrais aí? Vai ter parte semestre. Quando o professor de cálculo estava falando lá de integrais impróprias, era para o dia que vocês chegassem aqui na minha disciplina, né? E falaram, não vai precisar da integral imprópria. Não. Aliás, vocês já viram o Fourier, né? Já viram a transformada Z, então vocês já viram essa coisa aí. Aqui não é diferente, tá? Não é diferente. Então nós temos ali uma integral imprópria, tá? O nome dessas integrais aí é... E também daquelas outras que saem de uma situação de indeterminação é integral imprópria. Tá bom? Bom, primeiro a gente vai fazer um exemplo para entender a transformada de Laplace e depois a gente vai lá para a tabelinha, tá? Mas primeiro vamos entender como é que funciona isso aí. Tá bom? Não é o nosso foco ficar em cima da resolução disso aí, mas vamos entender, né? Vamos entender. E para isso vamos trazer um exemplo aí. Cadê? Aqui um exemplo que tem lá no livro de vocês também, lá no material de vocês. Por que um exemplo do material de vocês? E não do livro do Ogata? Porque depois vocês podem voltar lá no material e vocês vão encontrar esse mesmo exemplo aí. Eu tenho uma função aqui, que é essa função P de T. P de T é ρ vezes G vezes H de T. Tá? Uma equação aí de pressão. P de T é pressão em função do tempo. ρ é esse número aqui, 500. Aí tem essa unidade de medida aí. É uma questão de densidade, tá? E tem a unidade de medida que não é o caso. Esse H de T é outra função, que é 5T. E o G é a gravidade. Então, primeiro você tem que substituir essas coisas aí no P de T, né? Uma por uma. Você vai substituir essas coisas no P de T. E aí tu terá o P de T, né? Na hora que tu substituir, não é? Ó, vai ficar assim, P de T é igual... O ρ é 500. O G é 9,81. E o H de T é 5T. Então, o primeiro passo é esse aqui. É escrever o P de T. E o segundo passo é colocar a transformada de Laplace dessa coisa, né? O L do P de T. Né? O L do P de T é igual. É igual o quê? A integral indo de 0 até infinito. Quanto é que dá isso aqui? 500 vezes 9,81 dá o quê? Vezes 5. Dá quanto? Já multiplicando isso aqui. 24.525 inteiro? Não tem vírgula aí não? 24.525 inteiro. É. Tá bom, né? É, né? Porque os dois zero aqui, ó, vai com essa... Ah, verdade. Vezes T, né? Aí a transformada de Laplace, se a gente voltar um pouquinho, vem o E elevado a menos S de T, né? O E elevado a menos S de T aqui, ó. Menos S de T. Delta T. Só resolver essa bagacinha aí. Só resolva essa integral aí pra mim descansar a fala. Por favor, resolva essa integral. Enquanto eu vou ver aqui se a internet voltou, como é que tá o placar o placar da Globo aqui. É nada, tá sem internet ainda, né? Não tá transmitindo a aula. Deveria. Sobre
Eu acho que tem que resolver por partes isso aí, né? Não, ele tá jogando direto lá atrás. A tabela que eu Ah, você tá indo pra tabela. entrei na tabela. Ah, eu quero ver a resolução do... Mas eu ia falar assim, não tem ninguém online aqui. Claro que não tem ninguém, né? Não tá tendo aula até agora. Tem ninguém na aula, né? Não tem porque a gente tá sem internet. É que o pessoal não consegue acessar. O professor fica liberado. É. Aí o pessoal dá um pedido no grupo. Vamos deixar esse negócio pra lá depois. Vai ficar gravado aqui, depois o pessoal assiste a gravação aqui da aula. E aí, já resolveram? E agora? Tã. Por que tem tabelinha de aí? Eu tenho, cara. Ele teria que fazer então substituição por partes, né, gente? Essa aqui é a verdade aí. Porque, não sei se vocês vão se lembrar de cálculo, faz quanto tempo vocês fizeram cálculo? 4. E quando tu tem uma derivada e tu tem um produto, já é uma bela de uma... Cabeçada. já é um problema, né? Mas lá tu tem regra do produto. E quando vai para integrais, gente, e tu tem um produto ali, aí é pior ainda, né? O que vocês teriam que fazer é integração por partes, né? Vocês se lembram da fórmula da integração por partes? Como é que é? Integral de UdV é igual UV menos integral de VdU, não é? Teria que fazer isso aí. Aí o U seria aquela parte que tem o T, né? A constante tu pode jogar para fora da integral aqui, né? Vocês já sabem disso, né? Joga a constante para fora, fica só com o T elevado a T vezes E elevado a S de T. Aí tu escolhe o T como função U, a derivada de U naturalmente será 1. E tu escolhe o dV como E elevado a menos S de T. Porque escolhendo o dV dessa forma, né, e integrando essa mercadoria aí, a integral é fácil de calcular. Né? A integral do E elevado a menos S de T é E elevado a menos S de T sobre menos S. E aí tu substitui na fórmula da integração por partes, né? Integral de UdV é UV menos integral de VdU.
lembram quando lá no cálculo vocês aprenderam integração por partes? E vocês também disseram para o professor, não vai precisar disso aí? Não chega, professor, não precisa de integração por partes, não. Sintetizando, né? E aí, só para lembrar, a integral imprópria, né? A maneira de resolver ela é usar esse limite, né? A constante sobre essa quadrada. A constante você pode tirar para fora da integral. A constante sobre essa quadrada. Não é essa quadrada. É uma fração, tá? Qual parte você está falando? O resultado final vai dar o 4.525 Isso. sobre esse S ao quadrado. Esse S quadrado, não. Esse S quadrado, ele vai entrar aqui nessa parte aqui, ó, do VDU, entendeu? Aqui, ó, pegando aqui do final aqui, a gente pode tirar esse 24.000 aqui, jogar lá para fora e trabalhar o resto, e ele entra multiplicando no final, né? Mas aí lá no final da equação, tu tá falando, né, que vai voltar, talvez, né? Sim. Não sei bem. Talvez, não sei. Aí já não sei, não cheguei lá ainda. Já cortei já. Ele repetiu. Mas eu tô prevendo aqui que vai vir ainda um monte de cálculos, né? Você quer ver? Tu joga essa constante para fora, aí tu vai ficar com a integral de 0 até infinito de t vezes e elevado a menos st. Aí tu vai substituir isso na integral por partes. Na integral por partes, bom, pelo menos você consegue resolver na primeira paulada, né? Não vai entrar em nenhum loop infinito aí. Mas realmente você vai ficar com um negócio sobre menos s, isso aí é verdade. Aqui, vamos dizer assim, o L desenhado de P de T é igual a 24.525. Aí já colocando limite aqui, né? Limite com A indo para infinito da integral de 0 até A, né?
E aí substituindo já na integração por partes aqui. Então vai ficar UV, indo de A até B, né? U é P. E o V, o V é E elevado a ST a menos ST sobre menos S. Isso aqui, então... Deixa eu tirar essa integral daqui já. Já vou... Né? Já usando o teorema fundamental do cálculo aqui, então. Sim. Aqui, então, você vai ter UV. U é Tzinho. O V é E elevado a menos S de T sobre menos S. Isso aqui vai de 0 até A. Uma parte legal aqui, bacana, é que quando isso aqui for 0, isso aqui dá 0, né? Quando for 0, isso zera. Né? Quando eu substituir usando o teorema fundamental do cálculo. Então eu vou ter o limite com A indo para infinito. Eu não vou conseguir me livrar desse limite? Ah, meu Deus do céu, hein? Não vou conseguir me livrar desse limite, né? Né? Porque quem que eu substituo o valor do A? É o T. É o T? É o T? Ou é o S? Não, vou ter infinito sobre infinito aí. Ó, aqui menos... Né, esse aqui é o UV menos a integral de V du, né? A integral de 0 até A. Então eu posso meter esse limite aqui para todo mundo, tá? De 0 até A de V du. O V é elevado a menos ST sobre menos S. E o du é o próprio dt. E fecha aqui. Olha só. Olha só. Eu não vou conseguir me livrar desse limite. Não vou. O problema é que esse limite ali vai te dar indeterminações do tipo infinito sobre infinito. É porque quem está indo para infinito é o A. E o A é o S. Mas que bela. Ali ele usa a regra de L'Hopital. Vou ter que usar L'Hopital. Né? Não, mas essa é uma coisa boa, porque se eu não consigo me livrar do limite, mas se o limite me der indeterminações, dois tipos de indeterminações que são sagradas, infinito sobre infinito e 0 sobre 0. Nesse caso aqui vai ser o infinito sobre infinito, né? Vai dar para usar L'Hopital. Vai dar para usar L'Hopital, e é o que tem que se usar aí. É o L'Hopital. Né? Então aqui, ó, essa situação cairia nessa situação aqui, nesses cálculos aqui que eu estava escrevendo, né? O limite, como eu tinha dito, eu não consigo me livrar dele, né? Vou chegar numa indeterminação e teria que usar o L'Hopital, que daí eu conseguiria uns cancelamentos aí, né? Como é que é a regra do L'Hopital? A regra do L'Hopital são duas, né? E 0 sobre 0. São os dois casos que eu posso utilizar. Então, se eu estou calculando um limite, vamos pegar o infinito sobre infinito. E deu infinito sobre infinito, significa que eu posso trocar pela derivada, né? Ao invés de calcular o limite, né? Vamos trocar pelas derivadas. E aí pode ser que haja cancelamento.
Segundo o livro, né, tal qual o livro de vocês, eu consigo cancelar aí esses dois limites aqui, né? Esse cancelamento aqui significa que deve dar zero. Que esse aqui deve dar zero e esse outro deve dar zero. Né? E aí você sobra igual alguém me falou, quem me falou? Você, né? Com 24.525 sobre o S, você me falou, né? Na verdade vai ser sobre o S ao quadrado. Tá? E quem que é isso aí que está aparecendo aí nesse momento aí? Vai transformar isso na forma. Daquela Função função. de frequência. Isso. Mas qual que era meu objetivo de mostrar essa conta para vocês? Era mostrar os contras, né? Vocês se lembram que eu falei? Você vai pegar um negócio que está num domínio que é difícil de trabalhar, o domínio do tempo, e vai levar para o domínio do Laplace, que é o domínio da frequência, que é fácil de trabalhar. Só que levar de um lugar para o outro é um problema. Entendeu? É um problema. E nós vamos evitar esse tipo de problema aí, né? Porque aí para vocês verem que não é uma boa ideia, essa parte não é uma boa ideia, né? Vocês pegaram como fala, a ideia central desse cálculo aí é que não é uma boa ideia fazer esse cálculo. Né? Embora esteja aí feito, embora nós fizemos aqui integração por partes, mas se vocês forem se lembrar e forem fazer integração por partes, substituição trigonométrica, blá blá blá, que vocês podem cair, não é legal. Não é legal ir por esse caminho aí. É melhor usar a tabela, né? É melhor usar a tabela. Mas... negócio do LIAT. LIAT? LIAT. Logaritmo, integrativa, você vai pegando o mais complexo e o ponto do meio vai chega um momento que você tem só trigonométrico, porque você não sabe o que faz. O que você deriva, o que você integra. Entenderam? Então qual que era a minha equação aqui? Cadê 1.4? Vamos botar no 1.4 era da massa mola aqui. Então olha só. Começava aqui, ó, né? Começava ali, ó, ali, ó, todos os rascunhos que nós fizemos ali, ó. Jogamos a função lá na transformada, até aí foi simples, né? Até a hora de jogar lá na integral foi tranquilo. Os problemas começaram logo após isso. Porque a grande verdade é o seguinte, já que essa transformada nos leva para um lugar tão maravilhoso, né? É normal que realmente esse caminho seja árduo, né? Tu não acha que tu vai usar uma função tão simples para nos mudar de domínio, né? Realmente vai ser algo que vai dar um pouco de trabalho. Olha aí todas as contas aí, até chegar ali e até chegar na versão daquela mesma função, só que aí no domínio de Laplace, no domínio da frequência. É como se você tivesse pego a função lá e levado para o seu campo de trabalho, né, onde você domina. Onde é mais fácil de entender. Onde esse S ao quadrado ali no denominador tem um significado magnífico. O que vocês acham que esse S ao quadrado do denominador significa? Vamos chegar lá, vocês não precisam tentar adiantar, não, nós vamos chegar lá e vocês vão... Na hora que vocês entenderem isso aí, vocês vão ver que a coisa não é difícil. Não é difícil. Tá? Vamos ver o que mais nós temos. E aplicar a transformada de Laplace na equação da mola lá.
Lembram da equação da mola? Já foi. Ó, a equação da mola. A gente já chega na equação da mola aqui atrás, ó. Aqui, ó, essa daí. M vezes a segunda derivada, mais B vezes a primeira derivada, mais K vezes a função posição, igual F, que era a força externa. Dá para aplicar a... Porque aqui a gente aplicou a uma função P de T, né? P de T ali. Bom, dá para dizer que é uma função linear, né? Mais do que afim, né? Mas vamos lá para essa equação diferencial, né? Jogar ela na coisinha da transformada de Laplace. Primeira coisa, é uma equação. Numa equação, tudo que tu faz de um lado tem que fazer do outro, né? Essa é a primeira regra da equação. Lá era M vezes a segunda derivada, mais B vezes a primeira, papá, igual F. Então, aplica a transformada do lado esquerdo, aplica a transformada do lado direito. Do lado direito, é só um F, né? E do lado esquerdo, é um monte de coisa. O lado esquerdo da equação é uma soma de parcelas, mas isso aí tem um negócio que é justamente o território da transformada de Laplace. É justamente a parte boa da transformada de Laplace é essa. É dizer, olha meu amigo, não se preocupe com essas coisas horrorosas. A transformada de Laplace está aí para te ajudar, né? Então, nós temos uma propriedade, que é a propriedade de linearidade da transformada de Laplace, que vai nos ajudar a mexer com essa soma ali. Lembra quando a gente trabalhava, por exemplo, lá na pré-escola? Não se preocupa com a soma não, porque a soma de A mais B mais C é igual a soma de B mais C mais A, né? Então a transformada de Laplace nos traz isso aqui, lá em cima. Não é maravilhoso? Você pode separar, né? Uma plástica cada e adicionar. Exatamente. Só do meio, não tem. Mas aqui é porque tem um... Faltou mesmo. Ali faltou Ali mesmo. um Lzinho no meio. É questão de erro. Tá? Aqui, né? Aqui tem um Lzinho aqui, ó. Verdade, somente para somas e Isso. Então, para soma, a gente tem essa gracinha aí. multiplicação. E para multiplicação, a gente tem essa outra aqui, ó. Ó, para multiplicação. Se tiver uma constante, pode tirar para fora. É maravilhoso também, né? E aí, como ficaria aquele lado esquerdo lá? Tá, gente? Aqui tem um errinho aqui em cima, aqui, ó. Bem aqui tem um errinho aqui, ó, tá? Tem que... O do meio também tem a transformada, tá? É isso. Na outra questão também tinha um erro, volta um pouquinho. E lá no livro tá igual, é porque isso Questão anterior. peguei lá no livro, tá? Só que falta um L aqui, tá? Na questão anterior, eu acho que tinha uma constante, estava um número errado. Tinha? Tinha. Quer voltar para ver? Olha. Essa daqui. Ó. Olha lá em cima. Primeiro a constante lá de 5. 5, 4, 5. É verdade. 5, 2, 5, né? Nas outras. Verdade, tá errado. Verdade. Então, gente, essas duas propriedades aí é justamente o ganho que tu tem para sair do domínio do tempo.
lineares. Né? Isso aí é a questão da linearidade, né, gente? Se fosse para ser de não lineares, aí. Isso é a questão Tem que da. dar um jeito de jogar para si. Isso é uma questão da linearidade. Pergunta lá no portal, lá tem que resolver alguma transformada de Laplace? Não, né? Tem uma do resistor. Mas caiu na pré-aula. Na pré-aula? Então, do resistor. Semelhante a da mola. A semelhança da mola. É semelhante. Eu peguei na mola na máquina, substituí, consegui fazer. Só trocou assim. Só troquei as variáveis, né? No centro de Erhard tem, tá bom. Mas, ó, essas informações aí que tem mais a ver com o portal, vocês podem trocar ali no grupo livremente, tá? Podem conversar ali. Tem. Professor Bela agora. Acabei de fazer. Ainda não te incluíram? Os exercícios do portal é aleatório dos alunos. É aleatório? Cai para ele, às vezes não cai para mim. Mas creio que dá para se ajudar, né? Mesmo assim. É uma gama de exercícios que a turma pega, joga e aleatoriamente cai para o aluno. Porque como que funciona o portal no quesito avaliação para vocês fazer esses exercícios? A avaliação eu não sei o que faz. A avaliação oficial, né? Sim, mas Digo as avaliações aqueles pontos lá do não sei o que, não sei o que. é fazer essas atividades. Essas. De pós-aula, no caso. Antes de fechar o portal, né? Que ele chega no prazo para fazer todas as atividades. Cada atividade vai em torno de. Cada atividade é 30 pontos, né? Deve somando 30, 60 pontos, vai indo. Então vocês têm que fazer. Se você errar. Quando eu entro lá e tem uns alunos que não fez nada lá, vai reprovar. Vai acontecer. Bom. Tomara que reprove. E aí, se você errar, você tem 15 pontos. Tem metade do exercício. Mas se errar, então tá bom. Se errar, você tem metade. Se acertar, você tem inteiro. Mas você não precisa de todos os pontos para passar, não é? Esse negócio vai ser feito para vocês errar, então. Se você joga aleatoriamente, se você errar, tem metade. E você precisa de quanto para passar? São 7.000 pontos. E quanto é o total de pontos? No portal, o portal inteiro te dá 1.500. No total de pontos são 12.000 pontos. Não, mas só da matéria do portal, quanto você tem que fazer para passar? Sem contar nota aqui, papá. Você tem que bater o 7.000 de 12. Vamos somando com a sua. Entendi. Mas você não pode zerar lá. Qual que é o negócio? Pode zerar. Pode? Pode, você tirar 5.000 seus. São 5.000 de prova. Você tem mais 1.500 de. Formativo? Não, 1.500 de atividade parcial. Atividade de sala. Sim. Mais 6.500. Aí se você fizer mais 500 pontos no portal? 500 pontos eu passei. Não, é 1.000 na atividade avaliativa 1 e 1.500 na atividade avaliativa 2. Dá 2. É 2.500, você tem razão. 2.500. Mais 5.000 de 100. Então só de fazer essa atividade já passa. Não precisa fazer nada no portal. Não precisa fazer nada. Só que eu tenho que gabaritar tudo. Mas tem certeza que você pode fazer nada no portal? Sim. Se não fizer nada no portal, mas gabaritar tudo que você mandar aí, passa no 7,5. Eis o problema. Esse problema vai dar a prova. E se você fizer tudo no portal, não sei o que, transversal, não sei o que, não sei o que. 6.500 pontos garantidos. 6.500 pontos garantidos. Aí você tem que fazer 500 pontos comigo. Não. 2.500 obrigatoriamente de prova. Tem que ser com você. Você tem... Achei que se você fosse o fera do portal, você não precisava fazer prova. Pode ter 8.000 pontos lá, mas se você não atingir os 2.500 das oficiais, vai para exame. Mas o contrário, né? Se você tirar todos os pontos aqui e não fizer nada lá, não tem problema. Tem gente que vai a prova. Se você tirar 2.499, for para exame, dá estralo dos danos. Zera tudo, você tem que tirar 2.500 no exame.
Ah, e zera tudo aí, é só o exame. Aí o exame vai valer 5 mil e eu sou obrigado a tirar 5. 50%, né? 50%. É como se a nota aqui na média fosse 5 em prova. É como se estivesse no UFMT, tem que tirar 5 para passar. É. No final das contas é isso, tem que tirar Não é 5. assim. Tirar 2.500 aqui. É, o problema E é fazer que o portal. os 2.500 que é da matéria todinha. Eu estava olhando hoje, né? Nós temos as datas, vocês já têm essas datas em mão, né? Das avaliações. Não. Não. Semana de avaliação, vocês não têm? Ainda Às vezes a Paula manda, mas é mais pra. Normalmente é o professor que avisa. Ah, Normalmente Eu sei que o outro professor já avisaram. Ah. Dia 27 é o dia primeiro. ah, sim. Dia 29 e dia 3 de novembro. Pra dezembro. As atividades eu não peguei a data. Eu acho que semana que vem eu já trago aí os primeiros trabalhinhos, né? Para avaliação formativa, né? Que é o nome. É, Né? você tem que fazer valer 1.000 pontos. Aí às vezes o professor passa 2, às vezes passa só 1. Eu vou passar um trem para vocês ficarem malucos. Enquanto eu não sentir que vocês estão com voodoo puxando a perna, não tá bom. Intervalo, então? Já é hora do intervalo? 2 minutos de intervalo. Vou fazer o seguinte, eu vou interromper a gravação aqui, depois eu volto, vocês me lembram de voltar a gravar. Não.